jd1noticias.com, a notícia no seu celular. Os JD1 TV de hoje recebem em nossos estúdios o pneumologista Ronaldo Queiroz, que ganhou destaque durante a pandemia no tratamento da Covid, da pós-Covid e principalmente das sequelas. Doutor, muito bem-vindo aos nossos estúdios. E aproveitando esse gancho ainda da Covid, conta pra gente o que as pessoas podem fazer ainda, né, no caso de sequelas, já que o senhor ganhou uma grande notoriedade nesse assunto. Eu que agradeço a oportunidade e o convite aqui do JD1, uma honra estar aqui com vocês para conversar um pouquinho com a população sobre esse assunto. Em primeiro lugar, felizmente, graças a Deus, nós estamos no fim da pandemia. Ela está nos seus estertores finais, que nós falamos. Essa última variante Ômicron, muito transmissível, porém de baixa patogenicidade, quer dizer, quem teve Covid agora, janeiro, fevereiro e março, teve sintomas mais respiratórios altos, garganta raspando, nariz escorrendo, e o vírus já veio bem mais fraco na variante Ômicron. Com isso, os vírus não atingiam os pulmões, que era a grande característica e que foi o que causou tantas mortes aí ao longo desses 2 anos e 3 meses de pandemia. Veja, o Covid é um vírus que, quando a pessoa contraía o vírus, e aí vocês vão entender bem o pós-Covid, o Covid é um vírus inflamatório. Quando a pessoa contraía a doença, ou seja, foi contaminada pelo vírus, por uns 3 a 5 dias o vírus fica no organismo se multiplicando para chegar a 100 coroninhas no organismo que você pegou, foi contaminado na rua, não interessa o local, e ele se multiplica para 1 milhão de coroninhas em 3, 4 dias e vão para os pulmões. Então os pulmões são os órgãos de choque para a Covid-19 e aí provocavam a doença Covid. Então um ciclo de 15 dias, 5 dias para o vírus se multiplicar e os outros 10 chegando aos pulmões, a fase 2 da doença, que nós chamamos de fase inflamatória. Aí a coisa ficou realmente feia, especialmente o ano passado, em 2021. Quando o vírus chega aos pulmões, ele provoca inflamação, infecção, que é a pneumonia, e trombose. Então você imagina nos pulmões, onde nós respiramos, absorve o oxigênio e elimina o gás carbônico, um órgão muito delicado, com as membranas fininhas, todas inflamadas, cheias de secreção, bactérias e trombos, coágulos nos capilares pulmonares, a pessoa entrava em insuficiência respiratória, precisava de suporte de oxigênio muitas vezes, e outras, infelizmente, evoluíam com o quadro de insuficiência respiratória. Aí precisavam de máscara de ventilação mecânica, não invasiva no início, que é uma máscara especial, e outros precisaram ser intubados, ir para uma UTI e receber auxílio da ventilação mecânica. Muito bem. E aí nós tivemos muitos óbitos, 650 mil óbitos até hoje, porém, num universo de mais de 30 milhões de contaminados que venceram a Covid. Mesmo assim, 650 mil mortes foi um número bastante elevado. Muito bem, se você teve uma Covid leve, moderada, ou se você teve uma Covid grave e até conseguiu superar a Covid na UTI após longos períodos de internação, o que a gente tem observado? Nós observamos que depois que você venceu a Covid, muitos pacientes começaram a apresentar sintomas, mesmo após a alta hospitalar. Eu me lembro que as pessoas saíam do hospital com aquelas plaquinhas, eu venci a Covid. Vocês lembram disso? Naquelas cadeiras de rodas, pessoal em festa, porque foi uma grande vitória. E às vezes as pessoas iam para casa com sequelas graves, tanto de trombose ou fibrose pulmonar, e muitos morreram no pós-Covid. Então isso causou muito incômodo. Nós vimos que a Covid, ela não era só um problema agudo. Depois que você vencia a pandemia, você apresentava sintomas ou sequelas graves, que receberam o nome de síndrome pós-Covid ou Covid longa, como é chamada na Europa e nos Estados Unidos. O que é isso? Síndrome pós-Covid. Então vamos lá. Se o coronavírus, o SARS-CoV-2, se ele é um vírus
inflamatório, o que ele provoca no organismo todo? Um grande processo inflamatório, uma alteração, uma hiperatividade da imunidade, do sistema imunológico das pessoas. E esse aumento dessa inflamação no organismo, especialmente nos vasos, nos capilares, nas veias, nos vasos fininhos, provocam e provocavam e provocaram, e provocam até hoje no restinho dos pacientes, um processo inflamatório muito grande dentro dos vasos, na paredinha interna dos capilares. E a gente chama isso de endotelite. E essa endotelite, ou seja, essa inflamação dos capilares, provoca a formação de microtrombos. Então, em vários lugares do corpo, o que acontece? O paciente vai desenvolver sintomas ou sequelas. As principais sequelas, para quem teve um grave comprometimento pulmonar, é a fibrose pulmonar, o endurecimento dos pulmões, que foram muito agredidos, muito machucados pela inflamação, pela trombose, pelo Covid durante a doença. E, posteriormente, essa inflamação cicatriza, o pulmão acaba endurecendo, ele faz a fibrose pulmonar, que é a perda, não é, de grandes áreas do pulmão, que uma vez cicatrizadas não fazem as trocas gasosas. Então, por isso que você tem como principais sintomas que nós vemos até hoje no pós-Covid ou na Covid longa, é a fadiga, a tosse e a falta de ar. São os mais frequentes. Então, pessoas que nos procuram no consultório, falam, doutor, tive Covid há um mês atrás, e depois de 3 a 4 semanas que você conseguiu vencer o Covid, você pode apresentar esses sintomas, especialmente a fadiga, a tosse e a falta de ar. Então, a síndrome pós-Covid são sintomas ou sequelas, fibrose e trombose, porque o vírus, mesmo depois de morto, circula no organismo, provocando essa endotelite, a inflamação dos vasos, onde corre o sangue. Formam pequenos trombos e aí o paciente tem essa falta de ar e outros sintomas respiratórios importantes. Para finalizar o pós-Covid, além disso, de que eu disse, a fadiga, a tosse e a falta de ar, o paciente tem dificuldades de realizar até pequenos esforços, subir um lance de escada, por exemplo, nós temos queda de cabelo, nós temos perda de memória, nós temos dificuldade de concentração, nós temos outros sintomas importantes, sudorese, dores articulares, que podem acometer os pacientes que tiveram a Covid. Então, a síndrome pós-Covid ou Covid longa necessita de cuidados tão importantes quanto na própria doença. E doutor, o cigarro também é um assunto muito falado na sua área, né? E quais são os maiores danos, né, que ele pode causar para a saúde do pulmão? O tabagismo, a inalação de substâncias tóxicas, o cigarro comum, ele tem mais de 4.700 substâncias irritantes e cancerígenas. Elas vão irritando ao longo do tempo as vias aéreas, os brônquios, provocando a bronquite crônica, que é uma inflamação crônica dos brônquios, que são os canaizinhos que levam e trazem o ar durante a respiração, e o enfisema pulmonar. Então, são duas situações, enfisema pulmonar, que é a destruição dos alvéolos, essas substâncias inflamam muito e causam deformidades na arquitetura pulmonar, e a bronquite crônica, que é a produção de secreção em excesso, tosse crônica, falta de ar. Essas duas entidades, bronquite crônica e enfisema, provocam a conhecida DPOC. Hoje nós chamamos o enfisema e a bronquite crônica, é uma síndrome de doença pulmonar obstrutiva crônica, provocada pela inalação de substâncias tóxicas do tabagismo. Outra coisa importante é saber, que eu acho que são duas coisas, as pessoas já sabem, e que é muito difícil largar de fumar. Por quê? Porque o cigarro tem a nicotina, que provoca o vício. Então, é uma substância que provoca vício como as drogas. Então, não é tão simples deixar de fumar. É preciso orientação médica. Fora o hábito, que tem pessoas que fumam automaticamente e nem percebem. Então, provocam grandes danos no tabagismo, provocam um grande dano nos pulmões, especialmente a bronquite crônica e o enfisema, que nós chamamos de DPOC, fora os riscos cardiovasculares, de infarto, de AVC e o risco de câncer de pulmão. E em relação aos cigarros eletrônicos, eles realmente são mais prejudiciais do que o comum?
Nós estamos num momento interessante, especialmente entre os jovens. As pessoas acham, e muitos defendem a ideia de que o vape, como ele é chamado, o cigarro eletrônico, ele não faria tanto mal quanto o tabagismo. Isso é um grande engano. Primeiro, em que pese não tenha essas 4.700 substâncias do cigarro comum, tem a nicotina pura. E a nicotina, quando você acende o vape, o cigarro eletrônico, ela tem que ser dissolvida para virar fumaça, a pessoa tragar. Então, essa mudança do estado da nicotina em altas concentrações, primeiro, contribui para a permanência do vício. Então, a pessoa largou o cigarro comum, fumou o outro e a qualquer momento vai voltar. Então, não deve ser jamais utilizado o vape em programas de cessação de tabagismo. Esse é o ponto 1. E a outra coisa é que faz tanto mal quanto, porque as substâncias usadas para dissolver a nicotina e fabricar a fumaça, ela elimina, ela produz outras substâncias após essa mudança química que são cancerígenas, o formaldeído. Então, além de manter o vício, irritar as vias aéreas, o cigarro eletrônico também é causador do câncer de pulmão. Agora, em relação à nossa respiração, é verdade que existe uma maneira certa, a respiração boa, a respiração ruim? Como que funciona? Na verdade, existem muitas áreas que nós poderíamos conversar sobre respiração. Você vê no yoga, por exemplo, que uma das coisas que mais se defende é você, no período de meditação, respirar profundamente, respiração diafragmática. Mas o fato é o seguinte: quem tem doenças respiratórias, se você tiver dificuldade de respirar, ou até por emoções, não é só doenças não, você tem o sistema límbico, as nossas emoções estão muito ligadas à respiração. O fato é que, quando a pessoa tem dificuldades para respirar, para oxigenar seu organismo, essas pessoas têm uma perda da qualidade de vida. Então, respirar bem, evitar o tabagismo, procurar caminhar, fazer exercícios físicos, melhorar a condição cardiovascular, a melhor oxigenação do corpo oferece às pessoas maior qualidade de vida. Então, por doenças pulmonares ou doenças cardiovasculares ou até por questões emocionais, respirar mal traz uma perda da qualidade de vida, que é o que nós mais buscamos hoje. Então, respirar bem é fundamental. Outra questão bastante comentada é o ronco. Ele prejudica o pulmão? Muito. E eu agradeço a pergunta porque o ronco, ele no nosso país, ele é tido como uma coisa de gozação e brincadeira. O pessoal vai pescar e no dia seguinte fala: eu não durmo mais lá com o João porque o João ronca que eu não consegui dormir. O ronco é um barulho que quando você respira, o ar aqui na garganta, a garganta você vai dormindo, quando você chega ao sono profundo, o espaço diminui pelo relaxamento muscular que o sono profundo produz no organismo para você poder descansar, e a entrada e saída de ar raspando na mucosa, que é molinha aqui da garganta, produz esse som. O ronco é a principal causa de separação de corpos entre marido e mulher no mundo. Não é divórcio, não. Mas é muito comum o marido ou a mulher, porque a mulher também ronca, não é só o homem, em menor quantidade, mas isso ocorre, do cônjuge acordar, olhar para o lado e o marido, a esposa não está. E ela está lá na sala, que ela fala: eu tive que dormir na sala porque o ronco é muito alto e eu não consigo dormir. Então esse é o primeiro ponto. É um problema social grave. Agora, o ronco mais importante é um aviso de que quem ronca, se ele ronca pelo estreitamento das vias aéreas, diminui o espaço da passagem do ar, ele pode chegar no sono profundo a um fechamento total aqui da garganta. Então, a pessoa que tenta respirar é como se estivesse sendo enforcada. E essa parada de respiração por 20, 30 segundos, às vezes até 1 minuto, chama-se apneia obstrutiva do sono. Uma doença grave, porque quando você não respira, o oxigênio vai para níveis muito baixos, provocando o que nós chamamos de um estresse oxidativo. A falta de oxigênio prejudica muito a respiração, causa doenças cardiovasculares. No dia seguinte, a pessoa está irritada porque ela dormiu mal, a pessoa tem
sonolência diurna excessiva, dorme, vai no consultório enquanto espera a consulta, está dormindo. Por quê? Porque dormiu mal à noite. Porque o ronco é o sinal da apneia e a apneia vem no sono profundo, que é o sono restaurador, que nos desenvolve a qualidade de vida. E se você ronca e tem apneia, você não dorme bem e tem graves consequências. Doutor, nós queremos agradecer a sua disponibilidade por estar aqui conosco hoje, compartilhando a sua experiência, seu conhecimento. E para encerrar, eu queria que o senhor falasse para a gente algumas dicas, né? Porque a temperatura tem baixado nos últimos dias, com a chegada do outono. O que o senhor pode deixar aí para a gente? Muito bem. Eu é que agradeço, uma satisfação imensa estar aqui no JD1 e agradeço o convite, estarei sempre à disposição de vocês, porque é muito importante levar esses conhecimentos para ajudar a população. Então, parabéns por esse trabalho, porque isso melhora a saúde do nosso povo. O outono e inverno é um período de tempo seco e ar frio. Esse conjunto irrita as vias aéreas superiores, diminui as defesas que nós temos aqui. Então, as infecções, especialmente virais, né? Gripes, resfriados, são muito mais comuns nessa fase. Quem tem asma, rinite, sofre muito com ar frio e seco. Então, a nossa orientação básica é para você manter uma boa imunidade e qualidade de vida. Tomar muito líquido, alimentação saudável, evitar o tabagismo, caminhar, melhorar a sua performance clínica, isso é muito importante. Além disso, lembrando, nós já começamos agora, segunda-feira, o Programa Nacional da Vacinação contra a Gripe, H1N1, H3N2, já com as vacinas atualizadas. Então é muito importante se vacinar, não só todo ano contra a gripe, como também existem vacinas contra a pneumonia, que são complicações de gripes e resfriados mais fortes. Portanto, qualidade de vida, vida saudável, alimentação saudável, e nós vamos vencer. A população vai passar por esse período com uma boa qualidade de vida. JD1Noticias.com. A notícia no seu celular.